Certo, por hoje é isso. Dispensados. Vão se divertir, mas não arrumem nenhuma porcaria de confusão. Senão eu mesmo vou ter que resolver isso depois. Entenderam? Um estrondoso sim, senhor. Ecoou pelo ar. Os passos dele se espalharam pelas ruas estreitas lá embaixo, e o som foi sumindo aos poucos no caos do distrito sem lei. Bjorn olhou por cima do ombro para o homem que vinha seguindo atrás dele e franziu a testa. Ei, qual era seu nome mesmo? Não tô conseguindo lembrar. O homem soltou uma risada nervosa. Ah, bom, é porque o senhor nunca chegou a perguntar, senhor. Bjorn estreitou os olhos. Um rebelde. O homem entrou em pânico na hora, com suor escorrendo pelas têmporas. Não, senhor. Eu sou Gencia Neifrin. Bjorn inclinou a cabeça, fingindo pensar. Jin. Jin, é. O homem congelou por meio segundo, então respondeu às pressas. Sim, senhor. Bjorn abriu um sorriso e pousou a mão grande na cabeça careca do homem. Jing Jing. De agora em diante, sempre que falar comigo, trate de acrescentar a palavra mais no fim de toda a frase. O homem estremeceu, mas assentiu na mesma hora. Sim, mas... Satisfeito, Bjorn se virou sorrindo. Ótimo. Vamos dar uma volta. O homem juntou as mãos nervosamente, com a voz tremendo enquanto seguia atrás dele. Sim, mas, do alto da muralha da fortaleza, Bjorn olhou para o vasto distrito espalhado abaixo. Jin Kasser hesitou por um instante antes de sussurrar nervosamente. Mas esta área pertence à Aliança Oriental. Se descobrirem que eu estou aqui, as coisas podem complicar. Bjorn lançou um olhar irritado para ele. Você está discutindo comigo? Não, de jeito nenhum. Mas, o homem gaguejou, sem saída. Bjorn esfregou o queixo e deixou o olhar ir até as torres de vigia ao longe. Jing Jing, por que você acha que aqueles guardas lá em cima estão olhando para cá em vez de vigiar o perímetro externo? Jin Kasser hesitou. Talvez eles só estejam de olho para garantir que ninguém tente escapar, certo? Mas Bjorn de repente se virou e cravou nele um olhar feroz e cortante. Jing Jing se encolheu e cobriu o rosto com as mãos. Eu tô errado, mas... Bjorn relaxou a expressão e deixou o tom ficar mais pensativo. Na verdade, eu também pensava assim antes. Todo mundo pensa, para falar a verdade. Ele encarou o horizonte nevoado. Mas a verdade é que Bifron é uma terra onde incontáveis formações mágicas já colapsaram há muito tempo. O miasma venenoso deixado pela Witch of Destruction, aquela que quase apagou o mundo, ainda se infiltra por este lugar aos poucos. Bjorn observou o Ar-turvo subindo das ruas lá embaixo. Em outras palavras, todo mundo exilado aqui está morrendo lentamente. Eles estão sendo envenenados pela maldição daquela antiga bruxa, do mesmo jeito que a radiação mataria alguém aos poucos. Ele fez uma pausa e pensou nisso por um instante. Ainda assim, num estilo bem fantasia mesmo, existe uma reviravolta estranha nisso tudo. Antes dos 15 anos, o veneno simplesmente não faz efeito nenhum. Depois disso, ele começa a se acumular quanto mais tempo a pessoa fica exposta. Se você passar para além das muralhas, morre em menos de um dia. Bjorn jogou uma pílula na boca e mastigou pensativo. Como eu estou aqui só em exílio temporário, Mauslin me deu um antídoto. Um comprimido por dia já basta para me manter vivo. Os olhos dele seguiram de novo os soldados em patrulha. Eles provavelmente não são diferentes do resto, pensou. O que nos traz de volta ao ponto principal. Todo mundo que vive aqui ou é um exilado ou descendente de um. Bjorn não conseguiu deixar de se perguntar qual era o sentido de desperdiçar antídotos só para manter essas pessoas presas ali. Se ele fosse o governante daquele lugar, teria simplesmente deixado todos saírem para morrer no deserto. Uma suspeita incômoda começou a surgir dentro dele. Tinha alguma coisa nessa situação toda que simplesmente não fechava. Seus instintos, os mesmos que já tinham levado ele a descobrir verdades escondidas no fundo de masmorras, estavam avisando que havia algo errado ali. Nesse momento,
Jing falou de repente, alarmado. Mas é a Aliança Oriental. Parece que ouviram que a gente foi visto aqui, então vieram procurar. Bjorn continuou calmo. É mesmo, disse ele em tom seco. O homem lançou um olhar preocupado para ele, esperando ordens. Senhor, acho que eles ainda não perceberam a gente. O que a gente faz? Bjorn fechou o punho e perguntou com um tom quase provocadoramente calmo. Então, eu deixo lá e dou uma surra neles? O careca começou a suar frio e gaguejou. Não foi isso que eu quis dizer. Não precisa o senhor chegar tão longe, mas... Bjorn suspirou e enfim deu uma ordem relutante. Tá bom, a gente vai voltar. Não façam escândalo. Quanto menos contato a gente tiver com eles, melhor. Mas então algo ao longe chamou sua atenção, e a expressão dele congelou. Amélia Renveios. Droga! Que diabos ela está fazendo aqui? Ele franziu a testa enquanto os pensamentos disparavam. Contando hoje, essa é a 4ª vez que eu dou de cara com ela. Pelo visto, o destino realmente tem um senso de humor bem distorcido. Jing percebeu a irritação endurecendo no rosto de Bjorn Jandel e sentiu na mesma hora que o problema estava prestes a estourar. Bjorn Jandel se lembrou de todos os encontros anteriores com ela, de todo o caos, da bagunça e das dores de cabeça que de algum jeito sempre pareciam vir juntos sempre que ela aparecia. Talvez esteja na hora de eu repensar como lido com ela, pensou consigo mesmo, cada vez mais irritado. Até agora, eu só fiquei evitando ela pra ficar longe de confusão. Mas Amélia Renveios, de algum jeito a gente já se conhece o bastante para saber o nome um do outro, o que significa que fugir dela não vai resolver mais nada, por mais conveniente que isso fosse. Bjorn Jandel baixou o corpo para uma postura de combate e soltou os ombros com uma calma calculada. Jing se agachou ao lado dele, observando com o nervosismo estampado no rosto. Bjorn Jandel lançou um aviso seco para ele. Se você não conseguir acompanhar, vai morrer. Sim, chefe, respondeu o homem com a voz fina. Sem perder mais tempo, Bjorn Jandel ativou uma de suas skills. Uma onda violenta de força percorreu o chão quando ele se lançou bem alto no ar, e o impacto espalhou poeira e cascalho para todos os lados. Jing se encolheu e levantou o braço depressa para proteger o rosto dos detritos voando. Skill ativada. Leap. Bjorn Jandel desceu pisando com força esmagadora, se lançando na direção do chão e aterrissando bem na frente de Amélia Renveios com um impacto trovejante e brutal. Ela piscou, chocada, e um traço de reconhecimento tardio foi surgindo devagar no rosto dela. Você, o que está fazendo aqui? Madman, o que você está fazendo aqui? Os soldados ao redor ficaram parados no lugar, completamente sem reação diante daquele reencontro repentino acontecendo bem na frente deles. Bjorn Jandel, sem se abalar nem um pouco, respondeu com uma voz fria e reta. Engraçado, eu estava prestes a te perguntar exatamente a mesma coisa. O olhar dele percorreu Amélia de cima a baixo, observando cada detalhe enquanto sua curiosidade aumentava ainda mais. Por que diabos ela está num lugar desses? Pensou. Agora eu realmente fiquei curioso. Que tipo de pessoa você é de verdade? Amélia Renveios. Enquanto isso, bem longe dali, Erwin Fornaxi Terci estremeceu de repente, como se um frio inexplicável tivesse descido pela espinha sem motivo algum. O rosto de Misha Karusten escureceu na mesma hora. Que sensação ruim é essa? Pensou ela, sem conseguir se livrar do incômodo. Caron olhou para ela com expressão confusa, claramente percebendo que tinha algo errado com o humor dela. Os olhos de Amélia Renveios se arregalaram no instante em que ela viu o homem que tinha aparecido de repente diante dela. Madman, por que você está aqui? Já Bjorn Jandel não parecia nem um pouco satisfeito. Eu é que devia te perguntar isso, retrucou ele, colocando peso em cada palavra de propósito. Por que exatamente você está aqui? Ao ouvir isso, a mulher careca virou a cabeça bruscamente e lançou um olhar hostil para Amélia Renveios. Você conhece esse lunático? Disparou ela. Cala a boca, respondeu Amélia Renveios na mesma hora, sem nem piscar.
Então ela se virou de repente para Bjorn e Jandel. Era para você não estar com alguém agora? Disseram que, se eu matasse essa pessoa esta noite, iam me ajudar com o meu assunto. Onde ele está? Bjorn e Jandel franziu a testa. Já começou reclamando. Dá para explicar do que você está falando? Não. Amélia Renveios cortou ele na hora. Isso não tem nada a ver com você. A atitude dela fez Bjorn e Jandel render os dentes de irritação. Ela estava cautelosa demais, num nível que já beirava o absurdo. Você já pensou na possibilidade de que eu realmente possa te ajudar? Perguntou ele. Ela encarou Bjorn com desconfiança total. Sério? Não esperava isso vindo de você. Ou está fingindo que quer ajudar só para me apunhalar pelas costas? Esse comentário acertou em cheio. Ataque surpresa? Que covardia! Eu não faço esse tipo de besteira patética. Ele disse isso com convicção total, principalmente porque, na verdade, lá no esgoto ele realmente tinha jogado a arma fora sem hesitar. Mas como na época a memória dele tinha sido apagada, Amélia Renveios acreditava que ele tinha feito aquilo por algum motivo nobre. Do ponto de vista dela, aquela versão dele tinha realmente agido com honra. Mesmo assim, algumas palavras firmes claramente não eram o bastante para conquistar a confiança de Amélia Renveios. Ela soltou um muxoxo cheio de descrença. Ridículo. Então ela soltou um suspiro cansado e disse, tá, primeiro vamos sair daqui. Tudo bem. Nesse exato momento, alguém veio correndo na direção deles em total desespero. Chefe! O velho estava tão ofegante que mal conseguiu soltar a palavra. Chefe, Bjorn Jandel cortou ele antes que terminasse. Tá, tá. Vai se divertir com seus amigos e não arruma briga. O velho piscou, sem entender nada, mas Bjorn Jandel já tinha sumido, seu corpo desaparecendo no ar ao ativar uma skill de movimento. Ele saltou dali num instante, deixando o velho sozinho para lidar com o perigo se aproximando. Uma voz debochada soou bem na frente do velho, cheia de diversão. Ora, olha só quem entrou direto no nosso território. Espero que esteja preparado. O velho xingou baixinho. Droga. Pouco depois, gritos rasgaram a área. Parem aí, seus ratos covardes. Lá de cima do telhado, Amélia Renveios observava a cena lá embaixo com pouco mais do que indiferença. Você chama ele de subordinado. Mas realmente tá tudo bem deixar ele lá daquele jeito? Perguntou ela, com um tom levemente duvidoso. Bjorn Jandel, calmo como sempre, respondeu sem se abalar. Se adulto se meter em briga de criança, só vai deixar tudo esquisito. Em vez de responder isso, Amélia Renveios perguntou de repente algo completamente diferente. Você tem uns 20 anos agora, né? Bjorn Jandel olhou para ela com uma expressão que claramente dizia, você já sabe a resposta, então para que perguntar? Mesmo assim, ele perguntou de volta, Amélia Renveios, o que exatamente você está fazendo em Bifron? Ela não respondeu na hora. Em vez disso, devolveu a pergunta sem hesitar. Você primeiro. Bjorn Jandel suspirou, resignado, e decidiu falar a verdade. Usei meus poderes dentro da cidade, fui pego, achei que no máximo ia acabar em multa, mas não. Fui preso. Tô preso aqui por 20 dias. Hoje ainda é só o terceiro dia. Então, quase como se tivesse lembrado depois, ele acrescentou, quanto àquele subordinado que eu mencionei, ele tentou me assaltar, então eu quase matei ele na porrada e peguei o distintivo dele. Depois de ouvir tudo, ela soltou um suspiro cansado. Você realmente vive do jeito que quer, não vive? Bjorn Jandel sentiu um lampejo de confusão. O que é isso? O tom dela não soava sarcástico nem um pouco, e isso só deixou ele ainda mais incerto. Então rebateu. Agora é minha vez de perguntar. O que você está fazendo aqui? Como ele tinha respondido antes, Amélia Renveios retribuiu. Estou procurando um aventureiro. Ele pode estar em algum lugar daqui. Em troca da ajuda deles, eu concordei em resolver uma coisa para eles. Entendi, murmurou Bjorn Jandel baixinho. E com isso,
o nó na cabeça dele afrouxou um pouco. Então era isso. Eu tava me perguntando por que ela estava andando com aquele grupo fraco. Ela provavelmente estava tentando se mover discretamente sem chamar atenção desnecessária. Algo relacionado a Noir, é? Tanto faz pra mim. De qualquer jeito, é melhor eu continuar cauteloso. Vendo ele mergulhado em pensamentos, Amélia Renveios acrescentou, só pra você saber, eu não tenho intenção nenhuma de quebrar minha promessa. Promessa, repetiu Bjorn Jandel, confuso com o que ela queria dizer. Amélia Renveios hesitou por um instante. Eu não esperava te encontrar aqui. Isso já foi o bastante para fazer a memória dele voltar. Ah, aquela promessa. Ele se lembrava bem o bastante do encontro anterior deles. Se for possível, seria o ideal, especialmente se ela prometer não vir mais me procurar. Eu não fui quem foi te procurar, esclareceu Amélia Renveios. Mas se você quer que eu prometa, tudo bem, eu prometo. Ele não esperava que ela fosse tocar naquele assunto tão de repente. Essa garota é obcecada por promessas ou o quê? Pensando nisso, Bjorn Jandel soltou uma risada baixa. Relaxa. Eu não acho que você quebrou sua palavra. Ela soltou um pequeno suspiro de alívio. Ótimo. Então ele acrescentou, nesse caso, melhor ainda. Se é só isso, então não temos motivo para lutar. Amélia Renveios piscou. Você quer dizer que vai me entregar aquele subordinado? Percebendo que ela tinha entendido errado, Bjorn Jandel corrigiu isso na mesma hora. Não, nada disso. Você precisa de alguém para dar ordens, né? Então eu te empresto um dos meus. Como pagamento, Amélia Renveios ofereceu uma informação. Dizem por aí que a Aliança Ocidental é a facção mais fraca daqui. Ele só deu de ombros. É mesmo? Ela ficou observando ele em silêncio por um breve momento, até notar o sorriso satisfeito puxando devagar o canto da boca dele. Bjorn Jandel declarou com confiança absoluta. Não se preocupe com essas coisinhas. A partir de hoje, o leste também é meu. No fim, subordinado é subordinado. Não importa de onde venha. Blank_Blank. 5 horas depois, Burfin Spatial Plaza. Bjorn Jandel estava sozinho no alto das muralhas, com os pés firmes no chão, gritando com toda a força, porque naquele exato momento ele tinha oficialmente se tornado o primeiro chefe da Via Alense, a nova facção unificada formada pelo oeste e pelo leste. Lá embaixo, a multidão rugiu. Vê. Ao mesmo tempo, alguns curiosos cochichavam entre si, confusos. O que é isso? Quem são esses caras? Bjorn Jandel olhou para eles lá de cima e pensou, como dá para ver, eles ainda precisam de muito mais disciplina, principalmente porque claramente tinha gente nada feliz com essa unificação repentina. Que diabos é Viola? Que nome idiota é esse? Bjorn Jandel suspirou por dentro. Tanto faz. Desde que funcione por enquanto. Ele apontou para alguém aleatoriamente. Ei, você! Qual era seu nome mesmo? O careca gaguejou, nervoso. Eu já disse antes. Bjorn Jandel lançou um olhar duro para ele. Tá pensando em se rebelar? O homem começou a tremer tanto que quase perdeu a força nas pernas. Philip Laser. Por favor, me poupe. Ótimo, disse Bjorn Jandel de forma decisiva. De agora em diante, vou te chamar de Tapô. Esquece o resto. Philip travou no lugar. Hã? Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha. Hã o quê? Tapou. E você devia dizer sim, chefe. O homem se corrigiu às pressas. Sim, chefe. Bjorn Jandel, agora de humor bem melhor do que antes, assentiu brevemente em aprovação. Beleza. Então ele foi direto ao ponto sem perder nem um segundo. A cerimônia de fundação acabou. Hora da minha primeira ordem. Philip Laser piscou, completamente confuso. Cerimônia de fundação? Quando foi que isso aconteceu? O velho ao lado dele entrou às pressas para puxar o saco. Por favor,
pode falar, chefe. O que o senhor mandar, tá mandado. A voz de Bjorn Jandel ficou fria e pesada. Verifiquem as costas de todos os homens em Burfin. Os dois se assustaram na hora. Verificar as costas deles? Para quê? Não me diga que... Sim. Bjorn Jandel confirmou sem demonstrar nenhuma emoção. Tragam para mim qualquer um que tenha uma tatuagem nas costas. Entendido. Ah, e excluam qualquer um com menos de 15 anos. Os dois trocaram olhares confusos, até que um deles soltou: chefe, o senhor curte caras tatuados ou algo assim? A expressão de Bjorn Jandel escureceu na mesma hora, como uma nuvem de tempestade engolindo a luz. Hã? Que merda vocês estão falando, seus idiotas? A especulação idiota deles rendeu uma surra brutal ali mesmo. E depois de bater neles até entrarem nos eixos, Bjorn Jandel acrescentou, em tom cortante: e tratem de garantir que ninguém desobedeça às minhas ordens. Ele precisava encontrar os tatuados por um motivo, porque a pessoa que Amélia Renveios estava procurando podia ser uma delas. Para falar a verdade, o motivo de eu ir tão longe assim é porque quero saber exatamente quem ela está procurando. O nome que ela tinha dado era Auriel Gabis, criado por Auriel Gabis, autor da série Grand Chronicle e criador do jogo Dungeon and Stone. Será que ela sabia disso? E isso levava a uma possibilidade quase absurda de sequer imaginar. A pessoa que escreveu Grand Chronicle mais de 150 anos atrás talvez ainda estivesse viva neste mundo. Isso não era impossível. Havia Dragonkin que podiam viver por séculos sem que isso fosse algo incomum. Bjorn Jandel sentiu sua determinação se firmar de vez dentro dele. Se ele realmente estiver vivo, se eu conseguir encontrá-lo, se eu puder mesmo conhecê-lo. Uma centelha frágil, mas inconfundível, de esperança começou a surgir silenciosamente no peito dele. Talvez existisse um caminho de volta de verdade. Pela primeira vez, uma pista real, por mais fraca e incerta que fosse, tinha aparecido bem diante de mim. Ele se lembrou de ter perguntado a ela naquela época: e você? Por que está procurando por ele? Amélia Renveios respondeu apenas naquele mesmo tom frio e indecifrável: motivos pessoais. Motivos pessoais, é? Bjorn Jandel sabia que ela não estava mentindo, porque Amélia Renveios não era do tipo que ficava enrolando nas palavras. Mas isso não importava por enquanto. O que importava era que, se aquele homem realmente estivesse em Burfin, Bjorn Jandel daria um jeito de encontrá-lo. Eu tenho muitas coisas que preciso perguntar. Mas as coisas não aconteceram do jeito que ele esperava. O tempo se arrastava com uma lentidão dolorosa. O 6º dia chegou. Depois o 7º. Eles continuaram esperando, com a paciência ficando cada vez mais no limite a cada hora que passava. Aí, no 8º dia, Bjorn Jandel percebeu que estava começando a deixar de lado a esperança de que Auriel Gabis realmente aparecesse. Dizer que ele não estava decepcionado seria mentira. Mesmo assim, ele tinha conseguido algumas coisas no caminho. Então Amélia Renveios fez uma proposta que o pegou completamente de surpresa. O quê? Você está planejando sair de Burfin? Como? Você vai fazer isso? Ainda com a expressão de sempre, distante e apática, ela respondeu calmamente. Existe uma passagem escondida debaixo do esgoto. Bjorn Jandel se inclinou para a frente na hora, de repente alerta. Uma passagem? Pode me dizer onde fica? Vendo Amélia Renveios hesitar, Bjorn Jandel pressionou com impaciência escancarada. Por que está hesitando? Por acaso eu te pedi algo tão absurdo assim? Ela soltou um suspiro cansado, desgastado. Tá bom, eu vou te contar. Ele sentiu uma faísca de empolgação acender dentro dele. Talvez finalmente tivesse descoberto algo realmente útil. Ele não sabia quanto tempo tinha passado depois disso, mas, nesse período, acabou conversando bastante com Amélia Renveios. Para surpresa dele, ela não parecia incomodada com isso nem um pouco. Na verdade, ela estava inesperadamente disposta a responder quase tudo o que ele perguntava. Amélia Renveios acabou se abrindo e admitiu: eu não como nada que tenha trigo.
Não sei porquê, mas isso faz minha pele coçar. Naquele momento, Bjorn Jandel finalmente entendeu. Não era à toa que ela tinha deixado o pão de lado naquele dia. E não era à toa que ela tinha dito que seu hobby era ler, em vez de tocar em qualquer comida que tinham servido para ela. Mesmo assim, ainda havia algumas coisas pesando na mente dele. Então aquele lunático com quem você disse que tinha uma dívida, quem é ele? O que aconteceu entre vocês dois? Ela descartou a pergunta imediatamente. Você não precisa saber disso. Bjorn Jandel tentou insistir com ela. Ah, qual é? Mas aí ele soltou de repente. Espera, se isso te deixou tão abalada assim, então ele devia ser algum tipo de guerreiro lendário, né? Só estou curioso. Amélia Renveios ficou visivelmente desconfortável. Por que você está reagindo assim? Por fim, ela deu uma resposta sincera. Tá bom. Se eu tiver que deixar isso bem claro, ele é um pouco parecido com você. Bjorn Jandel piscou. Sim, ela continuou. Porque ele também era um lunático. Bjorn Jandel pigarreou e mudou de assunto de um jeito meio sem graça. Bom, isso não é tão importante. O que eu quero saber é, por que você andava roubando as pessoas? Sinceramente, isso não combina nada com você. Ele tinha percebido uma coisa. Desde que começaram a andar juntos, ele tinha encontrado mais bandidos do que o normal e, aos poucos, passou a entender que Amélia Renveios não era do tipo que matava por dinheiro. Amélia Renveios se irritou. Ridículo. O que você sabe sobre mim, afinal? Bjorn Jandel soltou um deboche leve. Nada, mas com o seu nível de habilidade, você não precisa roubar ninguém só para ganhar dinheiro. Normalmente, eu não faço isso, ela retrucou na hora. Ele voltou a pressionar, sem largar o assunto. Então e naquela vez? Amélia Renveios respondeu de forma seca, eles cometeram crimes. Mereciam morrer. Bjorn Jandel inclinou a cabeça. Então era vingança pessoal. Ela claramente estava sendo pressionada demais agora e começava a perder a paciência. Sim, claramente você ainda não entendeu o que eu estou dizendo. Bjorn Jandel tentou suavizar o tom. Enfim, daqui a alguns dias vamos seguir caminhos diferentes. Tem coisas que só alguém de fora consegue apontar. Não é algo tão sério assim. Amélia Renveios se levantou. Está tarde. Estou indo. Observando ela se afastar, Bjorn Jandel chamou por ela. Mesmo horário amanhã. Amélia Renveios sorriu de leve. Talvez tenha sido justamente aquele sorrisinho que o deixou tão abalado. O que foi isso? Era a primeira vez que ele via ela sorrir. Outra noite silenciosa, completamente escura, passou sem fazer um único som. Às 11h57 p.m., Bjorn Jandel ainda estava totalmente acordado. Já fazia bastante tempo desde a última vez que o sistema da comunidade tinha sido aberto. Enquanto ele dormia, completamente sem perceber, o sistema exibiu uma nova notificação. O espírito de um personagem ressonante está sendo transferido para outro mundo. Todos os usuários devem se conectar hoje. A essa altura, provavelmente todo mundo já tinha se conectado. Pelo menos era isso que Elfnuna imaginava ao fechar os olhos cansados e mergulhar nos próprios pensamentos. De repente, o toque do sistema soou claramente nos ouvidos dele. Seu personagem ressonante está guiando você para um mundo específico, um lugar ao mesmo tempo estranho e estranhamente familiar. Elfnuna despertou de supetão e ficou olhando ao redor, sem entender. Como sempre, no momento em que entrou no portal, ele foi imediatamente procurar Liba Echo. Mas dessa vez, algo completamente inesperado estava esperando por ele. Bem na frente dele estava Elfnuna, acenando casualmente como se estivesse cumprimentando um velho amigo depois de muito tempo. O homem sorriu de forma aberta e perguntou, você é o compatriota que Liba Echo mencionou, não é? Elfnuna ficou paralisado, em completo choque. Aquele rosto, não era a mesma pessoa da última vez? Elfnuna, o mesmo homem que tinha vendido informações sobre o incidente do colapso dimensional. Aquele homem estava aqui agora, de pé nesta sala no lugar de Liba Echo.
Não fazia sentido nenhum. Confuso, Elfnuna pensou, onde diabos está Libaeco? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Elfnuna estreitou um pouco os olhos, como se tentasse confirmar alguma coisa. É você que eu vi antes, certo? Elfnuna esfregou a nuca, sem graça, e forçou um sorriso meio torto. Parece que estamos nos encontrando de novo. Havia incontáveis coisas que ele queria perguntar, mas alguma coisa naquela atmosfera parecia estranhamente errada. Então ele se obrigou a falar primeiro. Então, do nada, Elfnuna coçou a bochecha e disse, isso é estranho e repentino. Acho que te devo um pedido de desculpas. Elfnuna piscou, confuso. O que você quer dizer? O homem explicou apenas por alto. Parece que eu roubei o compatriota que você se esforçou tanto para encontrar. Elfnuna hesitou por alguns longos segundos antes de perguntar, você está falando de Libaeco? Elfnuna assentiu com sinceridade. Sim, eu sei melhor do que ninguém como é difícil encontrar alguém do seu mundo aqui. Mas a conversa deles estava começando a tomar rumos completamente diferentes. E antes que o homem pudesse continuar, Elfnuna o interrompeu, aflito. Não é isso. Tentando arrancar uma resposta mais clara, ele pressionou mais. Eu não estou entendendo. Roubou ele? O que você quer dizer? Elfnuna finalmente entendeu e começou a gesticular devagar com as mãos enquanto explicava. Como eu disse, de agora em diante, mesmo que você venha até aqui, não vai mais conseguir encontrar Libaeco. Elfnuna congelou, incapaz de processar aquelas palavras. Você quer dizer? Antes mesmo que ele pudesse terminar, o homem levantou os óculos e explicou com calma. Eu deixei as coisas seguirem porque pensei que ele talvez pudesse se tornar uma peça-chave algum dia. Mas, infelizmente, Libaeco cometeu um erro grave. Ao ouvir isso, os pensamentos de Elfnuna ficaram ainda mais confusos e caóticos. Elfnuna continuou falando sem parar, em um fôlego só. Estou te dizendo isso para você não perder tempo esperando. Então a figura dele começou a desaparecer. Em pânico, Elfnuna estendeu a mão na direção dele. Espera, só um segundo. Mas Elfnuna apenas acenou de leve. É só isso. Espero que você tenha um bom tempo aqui. E ele desapareceu, deixando Elfnuna ali com todas as perguntas sem resposta. Frustrado, ele resmungou baixinho, ótimo. Simplesmente ótimo. Que diabos está acontecendo? Antes de tudo, esse cara claramente era o administrador deste lugar, e não qualquer administrador, mas alguém com autoridade considerável. Ele tinha bloqueado o acesso à comunidade inteira desde o começo. Pensando nisso, Elfnuna caminhou até a mesa próxima. Então algo lhe ocorreu, e seu coração disparou violentamente. Espera. Ele se lembrou da conversa com Libaeco, de como tinha se sentado diante dele e falado em um tom baixo e sério. Você sabe quem é o operador daqui? Libaeco tinha balançado os braços com entusiasmo, sincero como sempre. Tenho alguns palpites. 3 pessoas, na verdade. Todos eles eram magos famosos. Nomes tão conhecidos que ninguém na cidade deixaria de reconhecê-los. Pensando nisso agora, aquele elfo, aquele homem conhecia o funcionamento interno de todas as escolas de magia dentro da torre. Talvez fosse só impressão dele. Mas se a suspeita estivesse certa, então um emaranhado de informações caóticas girava sem parar na cabeça de Elfnuna enquanto ele permanecia ali, perdido em pensamentos profundos. Quanto mais pensava, mais a mente dele se embolava sem saída. O corpo inteiro dele ficou tenso. Suor se acumulou na linha do cabelo, seus lábios finos se apertaram com força sem que ele percebesse, e tudo o que conseguiu fazer foi soltar um gemido silencioso de frustração impotente. Isso é insano. Os olhos dele deslizaram até a caixa de notificações na tela do computador, e um pensamento ridículo cruzou sua mente de repente. Talvez eu realmente tenha acabado de encontrar o GM, o Game Master. Ele se forçou a se acalmar. Um deslize impensado, e ele poderia expor a própria identidade. Com esse aviso ecoando na cabeça, ele clicou na pasta de e-mails excluídos.
O sistema imediatamente exibiu sua mensagem mecânica e sem emoção. Excluir postagem. Tem certeza de que deseja excluir? Sim. Não. Elfnuna repetiu o aviso para si mesmo mais uma vez. Daqui para frente, só leia. Não poste nada. Então ele clicou em excluir tudo. Às 3h03 da manhã, Elfnuna, usando a persona do leão, entrou em uma sala luxuosa com dignidade medida e calma deliberada. Por dentro, porém, ele já estava traçando estratégias. Dessa vez, ele decidiu não chegar atrasado de propósito. Depois de tudo o que tinha acontecido, ele achou que talvez pudesse conseguir informações úteis até mesmo da conversa fiada antes de a reunião começar oficialmente. Perdido em pensamentos, os passos dele foram ficando mais lentos sem que ele nem percebesse. Uma sensação vaga de inquietação passou pela mente dele. Todo mundo deve estar aqui desta vez, né? No momento em que entrou no salão principal, Clown foi o primeiro a notar sua presença e chamou animado: "Ei, Lion, hoje você chegou cedo." Só então os outros três voltaram os olhos para ele. Vendo que quase todo mundo já tinha chegado, Elfnuna sentiu uma onda de alívio passar silenciosamente por dentro dele. Ótimo! Pelo menos hoje eu não vou sair daqui de mãos vazias. Ele puxou a cadeira e estava prestes a se sentar quando Fox, sentada ao lado dele, hesitou e finalmente falou. O F ainda não apareceu hoje. Dir soltou um resmungo pelo nariz ao ouvir isso e entrou na conversa na mesma hora, com um tom debochado. Ué, será que morreu? Ouvi dizer que a Night Order sofreu perdas pesadas desta vez. E antes que alguém pudesse impedi-lo, ele começou um longo discurso dramático. Sinceramente, já foi um milagre eu ter voltado vivo. Se existe inferno, aquele lugar devia ser ele. Fox lançou um olhar para ele e não conseguiu deixar de retrucar. Então até você teve dificuldade, é? Claro que tive, Dir respondeu na mesma hora. As baixas foram terríveis. Quem imaginaria que Noark tinha esse nível de poder de combate? Clown finalmente entrou na conversa, rindo baixinho enquanto provocava, entrou todo espalhafatoso e dramático, aí quase foi despedaçado. Tá certo. Fox encarou ele com irritação. Você fala como se isso não tivesse nada a ver com você. Clown, totalmente despreocupado, só deu de ombros. E não tinha mesmo. Algumas pessoas morreram. O que isso tem a ver comigo? Não é, Lion? De propósito ou não, ele arrastou Elfnuna para a conversa. Elfnuna concordou sem muita vontade e deu apenas uma resposta de fachada. Isso não tem nada a ver comigo. Por fora, ele parecia perfeitamente calmo. Por dentro, porém, era o completo oposto. Seu estômago afundou. Um pensamento gelado passou pela cabeça dele. Então a luta realmente foi brutal. O F pode até estar morto. Por trás daquela conversa casual, fragmentos valiosos de informação continuavam escapando, sobre os magos negros de Noark, sobre os sacerdotes de Guru e sobre a quase destruição de vários grandes clãs. Não era o suficiente para um relatório formal, mas ainda assim era uma informação rara e preciosa. Elfnuna ficou genuinamente satisfeito. Vir mais cedo realmente foi a decisão certa, pensou ele, com satisfação silenciosa. Então, de repente, Clown acenou com entusiasmo. Ah, olha só, F. Dir entrou logo em seguida. Ainda tá vivo, é? O F puxou a cadeira e se sentou, respondendo com uma voz sem entusiasmo. Acho que os deuses estavam generosos. Clown não conseguiu resistir e provocou de novo. Deuses? Ah, para. Nem preciso olhar para saber que você correu e se escondeu direitinho como um bom F, não foi? Irritado, o F rebateu na hora. Não fiz isso. Por que você continua se metendo na minha vida? Clown? Clown não hesitou nem por um segundo. Por que você parece ser o mais fácil de intimidar aqui? O F abriu a boca para discutir, mas não tinha nada que pudesse dizer para vencer. No fim, só engoliu a frustração e ficou emburrado em silêncio. Elfnuna, que tinha permanecido em silêncio o tempo todo,
Continuou encarando o F do outro lado e avaliando ele por dentro. Olha só para ele, apavorado. Bom, claro que está. Sentindo aquele olhar, o F ficou rígido, com uma onda gelada de desconforto subindo pela espinha. Por que ele tá me olhando assim? Eu já fui exposto como F, e ainda por cima da Night Order. Como eu vou arrumar briga abertamente com alguém tão obviamente forte quanto o clã? Quando todos chegaram, a porta se fechou sozinha. Crescent Moon foi direto ao ponto na mesma hora. Vamos começar. Lion, sua promessa sobre a Resurrection Stone ainda está de pé, certo? Claro, Elfnuna respondeu de forma curta. Clã deixou de lado o tom brincalhão e assentiu para Crescent Moon com aprovação. Crescent, você parece bem confiante desta vez. Crescent Moon balançou a cabeça e respondeu de forma simples. Só estou desesperada. Então, quem vai começar? O silêncio caiu pela sala. Os outros se mexeram desconfortáveis nas cadeiras e trocaram olhares entre si, mas ninguém se ofereceu para começar. E assim começou de novo aquele joguinho de sempre sobre quem falaria primeiro, até que a porta de repente se abriu. Todo mundo congelou onde estava. Gira Fox, Clã e o F, todos viraram bruscamente para a porta ao mesmo tempo, imediatamente em alerta. Crescent Moon também ficou em silêncio e virou a cabeça na direção dela. Naquele breve instante sem fôlego, algo completamente sem precedentes aconteceu. A porta, que já tinha se selado sozinha, se abriu mais uma vez, e alguém entrou calmamente. Passos firmes e constantes ecoaram pela sala enquanto um homem de meia idade entrava, carregando a aura tranquila de alguém totalmente no controle. Ele olhou ao redor e comentou casualmente, este lugar realmente não mudou nada. Elfnuna se virou para a voz, confuso. Quem é esse? Pela reação de todo mundo, não sou o único pego de surpresa. Depois de um instante de silêncio chocado, Fox gritou de repente, Master. Elfnuna captou na hora o significado daquilo. Master? Espera, se for esse o caso. Fox continuou, ainda mais alto que antes. Tem uma máscara que eu nunca vi antes. Master piscou e perguntou de forma seca, e você é quem? Naquele momento, o estômago de Elfnuna afundou. Ele é o criador desta sala. Ah, droga. Fox olhou de um para o outro, confusa. Hã? Ele não é alguém que Master convidou? Eu lembro claramente que o próprio Lion disse isso. Elfnuna não se moveu nem falou. Só protestou em silêncio dentro da própria cabeça. Eu nunca disse isso. Eu só evitei responder para fazer vocês assumirem isso. Master passou a mão na barba, parecendo genuinamente confuso. Ah, eu convidei ele? Fox entrou ainda mais em pânico. Se Master não convidou ele, então como Lion entrou nesta sala? O F estava visivelmente abalado, mas ainda tentou oferecer uma teoria. Talvez Lion tenha usado um código de convite que recebeu há muito tempo. Tão tempo atrás que até Master esqueceu disso. Clã revirou os olhos para ele. Metade repreendendo e metade explicando, ele derrubou a ideia na hora. Isso é ridículo. Você não sabe que códigos de convite expiram depois de um mês? Dir, ainda parecendo meio aéreo e confuso, perguntou, então como ele entrou? Será que hackeou o código ou algo assim? Ninguém tinha uma resposta. Fox se virou bruscamente para Elfnuna e levantou a voz. Como isso foi acontecer? Por que Lion mentiu para mim dizendo que conhecia Master? A mente de Elfnuna girava sem parar. Ele pensou, eu estaria mentindo se dissesse que não estou abalado com essa situação inesperada. Mas no fim, decidiu manter a calma e respondeu com uma voz curta e firme. Eu não menti. Ao mesmo tempo, lembrou a si mesmo por dentro que precisava continuar avançando com ousadia custe o que custar. Afinal, ter cara de pau fazia parte de sobreviver mentindo. Fox, ainda desnorteada no meio do caos, perguntou de novo, como assim você não mentiu? Elfnuna encarou ela abertamente. Exatamente o que eu disse. Seus ouvidos estão quebrados? Fox se assustou e entrou em pânico. Hã? Não, não foi isso que eu quis dizer.
Master permaneceu em silêncio, parado onde estava, juntando calmamente as pistas daquela troca de falas. Dir, agora mais calmo e muito mais composto, se dirigiu a Elfnuna com seriedade. Lion, nós só estamos curiosos. Por favor, explique isso direito. Nessa hora, Master levantou a mão, sinalizando para todos pararem, e então falou com uma voz baixa e áspera. Agora eu entendi. Eu sei quem você é. O coração de Elfnuna disparou quando ele virou o olhar para o homem, com a preocupação crescendo por dentro. Sério? Master fez um gesto com uma das mãos e falou com calma e autoridade. Eu achei que você fosse alguém da facção Tiger. Não, ele esclareceu. Quero dizer, um militar. Ele fez uma pequena pausa, como se estivesse organizando os pensamentos. Naquele momento, uma peça do quebra-cabeça muito esquecida brilhou de repente na mente de Elfnuna. Liba Echo. Master continuou, arrastando a resposta sem dar a Elfnuna nenhuma chance de negar. Fingir o contrário é inútil. A única pessoa para quem eu dei um código sem prazo de validade foi você. Foi então que Elfnuna percebeu que Master ainda não tinha reconhecido totalmente sua identidade verdadeira. Isso deve contar como sorte, pensou ele, soltando um suspiro discreto de alívio. Do ponto de vista de Master, era um mal-entendido totalmente natural. Afinal, tinha sido Liba Echo quem havia dado o código para ele, e além disso ele estava usando uma máscara. Não tinha como Master imaginar que ele não era de fato Liba Echo. Isso era verdade. Lá no quarto de Liba Echo, Elfnuna tinha encontrado uma pilha de máscaras estranhas e pegado uma sem pensar muito para poder se passar por ele ali. Master riu de leve, ainda parecendo de bom humor bom, tenho que admitir, isso é surpreendente. Claro, fui eu quem sugeriu isso primeiro, então não tenho do que reclamar. Mas afinal, o que exatamente você ganhou vindo até aqui? Clão, parecendo um pouco descontente, respondeu com ironia. Não pode? Master está tratando a gente como crianças? Master não tinha interesse em discutir, então tentou acalmar a situação com um pedido de desculpas rápido. Se eu ofendi vocês, peço desculpas, mas é só porque ele é um amigo tão incrível. Crescem Moon bateu de leve na mesa com a mão. Ela parecia levemente irritada, mas ainda respondeu de forma seca. Entendi. Então é assim. Dir acrescentou secamente, eu não esperava que fosse a esse ponto. Fox, ainda incapaz de esconder o choque, soltou, meu Deus. Elfnuna ficou em silêncio e observou a situação se desenrolar, enquanto uma pequena sensação de alívio começava a subir no peito dele. Essas reações, não são até vantajosas para mim? Se isso continuar assim, pensou ele, então mesmo que eu seja descoberto, posso simplesmente dizer que sou amigo de Liba Echo. Eles vão pensar que farinha do mesmo saco se reconhece de longe e vão me colocar mais ou menos no mesmo nível. A imagem se formou automaticamente na mente dele, e ele observou a própria reação, tentando se acalmar, embora ainda não conseguisse acreditar totalmente nisso. Então realmente não tem risco? Isso é mesmo possível? Ainda assim, a tensão continuava pesando forte sobre seus ombros. A imaginação acelerada dele começou imediatamente a criar milhares de piores cenários possíveis. Pensa direito. E se Master se recusar a tolerar alguém se passando por outra pessoa? Nesse caso, o sistema talvez anunciasse um banimento permanente da sala de chat. Ele poderia até ser expulso para sempre por tê-lo enganado. Pensando melhor, Elfnuna tentou se acalmar. Perder acesso a uma fonte de informação tão avançada seria doloroso, sim, mas não algo realmente catastrófico. Por fim, cortando o turbilhão de hesitação e pensamentos embolados, ele bateu de leve os dedos na mesa e decidiu em silêncio. Certo, hora de ir com tudo. Eu já estou na dianteira. Mas a mente dele voltou para a conversa anterior entre os dois. Ao que parece, Master ainda não sabe que Liba Echo só pode ficar nesta comunidade por 1 hora. Eles não são próximos, o que significa que fingir ser Liba Echo é totalmente plausível. Depois de passar pelo que pareciam ser 7.490 pensamentos, falando de forma figurada, claro, Elfnuna bateu a mão na mesa com decisão e se levantou.
O movimento repentino deixou Master momentaneamente confuso, claramente pego de surpresa pela brusquidão daquilo. Elfnuna se virou para ele e perguntou de forma direta, em voz baixa, certo, como eu devo te chamar aqui? Master não entendeu na hora e soltou um leve, hã? Elfnuna não repetiu. Em vez disso, acrescentou diretamente, eu não posso te chamar do jeito de sempre, certo? Master entendeu na mesma hora e relaxou. Por que não? Me chama de velho, como da outra vez. E já aproveita e larga esse jeito formal esquisito também. Elfnuna obedeceu e deixou as palavras saírem naturalmente. Certo então, velho. Por dentro, porém, especulou com uma leve desconfiança. Então parece que nossa relação é basicamente inexistente. Ou talvez ainda exista um restinho disso. Ele continuou com frieza e arrogância calculada. Que gosto estranho. Eu estava tentando te mostrar um pouco de respeito, e você recusou. Master pareceu genuinamente satisfeito com aquela atitude, assentindo com aprovação antes de dizer com firmeza, exatamente. Agora sim, isso parece mais com você. Enfim, vamos encerrar isso por aqui. Faz bastante tempo desde a última vez que nos encontramos, mas eu não tenho tempo para ficar aqui. Fox, ainda totalmente confusa, falou com cuidado. Com licença, você não tem tempo? Master não se deu ao trabalho de explicar para eles e respondeu apenas de forma vaga. Por certos motivos, meu tempo aqui é limitado. Os detalhes não podem ser revelados. Ela continuou sem perder o ritmo. Então você vai voltar de novo? Master respondeu com paciência, uma por uma, as perguntas ingênuas de Fox. Eu voltarei em cerca de 1 ano. Se surgir algo que precise ser relatado antes disso, posso voltar mais cedo. Clão, agora bem mais atento, perguntou com curiosidade aberta. Então você veio hoje porque tinha algo urgente para relatar, certo, Master? Os outros também se inclinaram para a frente. Jir e Fox, curiosos, Crescent Moon, até mesmo Elfnuna, todos olharam para ele com expectativa. Master elogiou o clã por ter sacado tão rápido. Exatamente como você disse. Muito observador. Então ele pigarreou e adotou um tom mais sério e mais pesado ao se dirigir a todos ali reunidos. Agora, não se assustem demais. Escutem com atenção. Então ele soltou uma risada alta, balançando as 2 mãos e fazendo gestos teatrais ao anunciar aquilo para a sala. Dentro dos próximos 2 anos, será criada uma magia capaz de conectar até 6 pessoas. Isso significa que o número de chaves capazes de abrir a Asdor vai aumentar para 6. No momento em que terminou de falar, ele caiu em outra gargalhada estrondosa. Clão e Fox trocaram um olhar chocado e silencioso. Jir e Fox soltaram longos suspiros cansados, enquanto Crescent Moon virou o rosto, irritado e sem reação, se recusando a olhar para qualquer um. Percebendo a reação morna deles e parecendo concluir que era melhor ir morar nas montanhas com macacos, Master começou a falar às pressas. Por que todo mundo está com essa cara? Por que estão todos tão travados? Eu achei que vocês ficariam bem mais surpresos. Parece que fui o único falando esse tempo todo. Elfnuna se jogou de volta na cadeira e, interrompendo a enrolação de Master, soltou um longo suspiro de irritação. Então se dirigiu aos outros em voz séria. Certo, vamos começar a reunião. Fox, percebendo o olhar penetrante de Elfnuna fixado nele, apontou hesitante para si mesmo e perguntou, então, eu devo ir primeiro? Elfnuna, irritado por dentro, xingou em voz baixa antes de finalmente falar. Seu maldito velho. Alguém falou, parecendo curioso. Clão já contou essa história? Clão, ainda sorrindo como se nada disso o incomodasse, respondeu com leveza, então é assim. O velho de cabelos prateados contestou na mesma hora. Ainda assim, isso é bem inesperado. Alguém como você, Clão, falando de algo assim, será que você finalmente começou a se importar com as pessoas daqui? Ao ouvir isso, Clão de repente ficou agitado e gritou, nem pensar. Eu só estava curioso para ver a reação de alguém. Só isso. O velho de cabelos prateados passou a mão no queixo e assentiu pensativo.
Bjorn Jandel franziu a testa, irritado, e pensou, não fica me olhando desse jeito. Que diabos ele está querendo insinuar? De repente, uma mão enluvada tremeu enquanto se erguia devagar. Olhem, alguém disse. O velho levantou as mãos e as examinou por um instante antes de comentar em voz baixa. Está quase na hora de eu ir. Fox se assustou e soltou, Master. Sem aviso, o velho de cabelos prateados foi direto até a mesa onde Bjorn Jandel estava sentado e bateu a mão nela com força, assustando ele de verdade. O que foi agora? O velho não disse nada e apenas ficou encarando Bjorn Jandel por um longo e pesado momento. Perdendo a paciência com o comportamento do velho, Bjorn Jandel foi o primeiro a falar. Ei, velho, você quer dizer alguma coisa antes de ir? Embora por dentro ele estivesse pensando exatamente o contrário. Não diga nada. Só vá embora logo. Então uma voz soou de repente dentro da mente dele, fazendo-o estremecer. Não foi dita em voz alta, mas era inconfundivelmente a voz antiga e desgastada do próprio velho. Ele congelou, completamente atordoado. O quê? Essa voz, dentro da minha cabeça? A velha voz ecoou repetidas vezes na mente de Bjorn Jandel, fazendo ele semicerrar os olhos em desconforto. Seu moleque miserável. Ele sempre me chama assim. Bjorn Jandel percebeu na mesma hora. Então ele me reconheceu desde o começo. Não é à toa que tudo estava indo bem demais. O velho de cabelos prateados soltou um sorriso de deboche e continuou. Suas reações foram tão naturais que até agora eu ainda estava em dúvida. Pelo visto, você realmente não é aquele garoto. Então ele se endireitou e começou a desaparecer lentamente. Não se preocupe. Seja lá o que você esteja fazendo aqui, eu não tenho motivo para interferir. No instante seguinte, o velho desapareceu completamente, mas sua voz ainda ficou ali como um eco. Vamos discutir sua identidade depois, quando nos encontrarmos de novo. Até lá, adeus. Bjorn Jandel apertou os punhos contra a cadeira, furioso. Ele fervia por dentro em silêncio. Nesse maldito mundo inteiro, não existe um único desgraçado que seja fácil de lidar. Um cristal branco e brilhante apareceu sobre a mesa. Pouco depois, começaram a se espalhar rumores sobre a aparição de Master. Clown foi o primeiro a falar. Acho que o desaparecimento dele por um ano tem alguma coisa a ver com o GM, o Game Master. Crescent acrescentou, na verdade, a forma como ele desapareceu pareceu mais que ele foi expulso. Dir então disse em voz alta o que estava pensando. Mas se Master realmente foi punido pelo GM, então como ele pode voltar aqui de novo? Clown pareceu concordar com essa linha de raciocínio. Ele é bem misterioso. Talvez tenha encontrado alguma solução mágica para contornar o problema. Então o F se virou e perguntou em voz alta, então você está dizendo que Master pode ser um mago ainda mais forte que o GM? Fox juntou as mãos, com os olhos cheios de curiosidade. Com licença, Mr. Lion. Você por acaso sabe de alguma coisa? Bjorn Jandel soltou um som baixo pela garganta. Talvez eu não possa ter certeza de nada, mas... Ele entrelaçou as mãos e murmurou, pensativo, não saber não combina nem um pouco com um investigador militar. Então ele acrescentou, num tom mais sombrio e perigoso, eu talvez tenha algumas conjecturas. Os olhos de Fox se arregalaram, e ela soltou, sério? Por favor, conta pra gente o que exatamente aconteceu com o Master. Alguém interrompeu na mesma hora. Já chega. Clown também a advertiu. Lady Fox, lembre-se de seguir as regras de um investigador militar. Crescent assentiu, claramente acreditando que tinha ganhado uma aliada naquele momento. A partir de agora, Fox teria dias bem difíceis pela frente. Bjorn Jandel sorriu por dentro. Excelente. A raposa foi neutralizada. Agora só faltam Dir e o F. Então ele perguntou, parecendo um pouco cansado, já não falamos demais? Naquele momento, a porta da sala lentamente rangeu e se abriu. Então bateu com força, com um estrondo alto que cortou a sala. Alguém falou para dar início à sessão. Sim, está na hora de começar a reunião.
A primeira sessão do supervisor da mesa redonda começou. O F olhou ao redor da sala e disse: a Tower of Magic está tentando romper a barreira protetora de Noark. Eles descobriram que o poder divino é extremamente eficaz para esse propósito. Bjorn Jandel ficou em silêncio e escutou, observando tudo enquanto pensava profundamente. Raven estima que a pesquisa vai levar cerca de 2 anos. Ele ouviu com atenção o próximo ponto sendo explicado, que o objetivo era concluir a pesquisa dentro de 6 anos. Dir falou com uma voz séria e controlada. A família real produziu um artefato mágico numerado que não pode ser falsificado. Eles vêm preparando isso secretamente há algum tempo e, a partir da próxima semana, vão começar a distribuí-lo aos Explorers veteranos. Fox continuou na mesma hora. Na próxima semana? Então, cedo ou tarde, todo mundo vai acabar descobrindo isso. Dir acrescentou, como quem já sabia. Nesse caso, tem mais uma coisa. A família real pretende impor punições severas às guilds que suspenderam suas expedições por medo. Fox soltou um suspiro de alívio. Bjorn Jandel franziu a testa ao notar como ela parecia relaxada de repente. Então pensou em silêncio. Essa raposa, ela deve pertencer a alguma guild. Com certeza não é só uma Explorer comum. Será que ela pode até ser a Guild Master? Fox rapidamente tomou a palavra de novo. Agora é a minha vez. As grandes guilds estão formando alianças e preparando um boicote em larga escala ao labirinto. Dir perguntou, preocupado, a esse ponto? Ela continuou, já havia ressentimento desde a última expedição, e os incidentes recentes só jogaram ainda mais lenha na fogueira. Crescem Moon falou de repente. Bjorn Jandel, certo? Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram em choque. Por que meu nome está sendo citado aqui? Alguém confirmou e explicou, sim. Em vez de pagar uma multa, um Explorer íntegro foi expulso para Bifron. A maioria das guilds encarou isso como um aviso. Bjorn Jandel se sentiu impotente. Então é assim. Ele permaneceu sentado em silêncio e continuou ouvindo. A opinião pública estava ficando cada vez mais hostil. Se as coisas demorassem ainda mais, as pessoas talvez começassem até a exigir ação forçada. No instante em que seu nome foi mencionado, as mãos dele tremeram e sua boca secou. Por sorte, ninguém pareceu notar. O suor encharcou seu corpo, e parecia que o coração dele podia explodir para fora do peito a qualquer momento. Crescem Moon se virou para Clão e disse, certo, agora é a sua vez. Pode falar. Clão levantou a mão e respondeu, se é isso que você quer. Então continuou imediatamente, apresentando seu relatório. Para ser sincero, esse não é exatamente o tipo de assunto que empolgaria um investigador militar. Mas antes do cerco, algumas pessoas foram enviadas por Noark, e parece que a missão delas era assassinar um determinado Explorer veterano. Alguém interrompeu na mesma hora. Assassinar? Você sabe quem era o alvo? Clão respondeu calmamente. Não sei os detalhes a esse ponto. Bjorn Jandel não conseguiu deixar de pensar, interessante. No momento em que ouviu Clão dizer isso, suspeitou imediatamente de que uma das pessoas enviadas podia ter sido Amélia Renveios. Então o alvo podia ser Auriel Gabis. Ele se lembrou do que Amélia Renveios tinha dito, que era algo pessoal, mas deixou esse pensamento de lado por enquanto. Podia pensar nisso depois. Agora, havia coisas mais urgentes exigindo sua atenção.